Salve, salve! O Alma em Jogo hoje, nada mais, nada menos que trazendo um doutor da educação física, um super professor técnico, preparador físico. Muita coisa boa a gente vem por aí. Professor, doutor Adriano Loureiro, muito prazer em recebê-lo aqui no Alma em Jogo, que tem em você mais um convidado que a gente já percebeu que bota alma naquilo que faz. Muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Alberto? Gostaria de agradecer aqui ao convite. Fico muito feliz, honrado por esse convite. Para mim, inusitado, né? Não esperava essa distinção. Na verdade, assim, a gente como profissional, né, Alberto, que trabalha nos bastidores, a gente normalmente não aparece muito, né? Quem aparece são os atletas, as equipes. Os protagonistas são eles, né? Então, assim, tem um momento desse como você, que para mim é uma referência pessoal e profissional. Obrigado. É muito bacana. Não, e a tua história é muito importante, né? Esses tempos de Olimpíadas que trazem tantos ensinamentos e aprendizados, e você com 3 Olimpíadas nas costas, né? Com medalhas, isso tudo vai ser abordado, mas eu queria falar primeiro dessa origem tua, assim, na educação física. Eu sei que você foi um grande preparador físico, né? Trabalhou muito nos bastidores do voleibol de praia, mas o teu início de carreira, você começa no esporte de base, no esporte base, que é o atletismo. E como é que foi? Qual a modalidade que você praticava dentro do atletismo? Pois é, assim, eu tive a felicidade de na escola onde eu estudava, a gente ter, assim, uma oferta muito grande de práticas esportivas, né? Então, eu estudei no Marista, e lá no Marista a gente tinha futebol, handebol, voleibol, atletismo, incrível, tudo. Essas escolas tudo. maristas do Brasil. Pois é. Então, isso, né, assim, fez com que eu começasse a praticar diferentes modalidades esportivas e começasse a amar aquilo. Eu não me via em outra área que não fosse o esporte, né? Foi mordido pelo mosquitinho do esporte, né? Cara, aquela contaminação incrível, né? boa. Pois é, isso é uma energia muito positiva que a gente tem, né? Então, a gente tinha muitas práticas esportivas. E eu me descobri em alguns esportes, né? Inicialmente no futsal, mas depois o técnico de atletismo me observou e tal, e eu tinha um bom condicionamento físico. Isso. Detectou um grande talento. E segui por esse caminho, né? Participei de alguns campeonatos a nível de Nordeste, a nível de Brasil. Competi, inclusive, até com um rapaz chamado Sanderley Claro Parrella, na época. Uhum. Fui para um campeonato brasileiro juvenil, fiquei em 7º. Ele foi primeiro, depois ele foi para a Olimpíada. O atleta olímpico, exatamente. E nesse momento eu descobri o mundo da periodização, da organização de treinamento, e me apaixonei, me encantei, tive profissionais referências, porque isso é importante, né? As pessoas que estão na tua trajetória, as pessoas que te inspiram. Exatamente. E, consequentemente, segui minha trajetória na área da educação física. Não me via em outra área, Alberto, não me via. Assim, aliás, ainda te digo, fiz 3 semestres de engenharia na universidade. Antes da educação física, você fez engenharia. E aí, assim, era um negócio que eu não me encontrava. E aí a minha mãe sempre me deu muito apoio no seguinte sentido: filho, você tem que fazer aquilo que você ama. Você ama. Poxa, que mãe bacana. Em vez de uma obra de concreto armado, obras físicas, você foi para preparar, fazer obras de pessoas. Exatamente. Construir, formar pessoas. E eu vou logo no ápice, né? Sim. Porque você tem 3 passagens em Jogos Olímpicos, né? Tem a medalha de prata, tem eu vou falar primeiro dos homens, que você trabalhou com o Márcio, né, em 2 duplas diferentes. Exatamente. Né? Em Pequim. Em Pequim foi Márcio e Fábio, em Atenas foi Márcio e Benjamin. E Márcio e a medalha foi em Pequim, foi medalha em Pequim, de prata. Márcio e Fábio Luiz, exatamente, com muito sacrifício. E você era o preparador físico dessas equipes, né? Exatamente. E como é que foi o sentimento de colocar uma dupla numa medalha de prata em 2008, numa Olimpíada memorável, inesquecível de Pequim? Como é que foi aquele momento na sua vida? Alberto, tem uma coisa que a gente precisa destacar aqui, é que essa dupla ela veio do Ceará. Bacana. Desenvolver esporte de alto rendimento no Ceará, um estado da federação que, de certa forma, tem outras problemáticas, é muito difícil.
A gente sabe que a economia do Ceará em relação, por exemplo, a estados como São Paulo e outras, né, outras economias do Brasil, ela é muito diferente. Desnivelado, né? Então, se você observar, alto rendimento aqui naquela época, 2004, era praticamente incipiente, né? Então, a gente teve muita dificuldade inicial ali, né, de conseguir essa vaga olímpica. Só que o voleibol de praia do estado do Ceará sempre foi destaque. Exatamente. A gente tinha, antes do Márcio e do Benjamin, Franco Roberto Lopes, foram os primeiros que destacaram no Brasil, né? A própria Shelda, né? Ela era a atleta do Gugel, do BNB Clube de Fortaleza. Sheldinha, uma das maiores atletas que eu vi do vôlei de praia feminino. Não, tem a Jaqueline ali e tal, mas pro meu gosto, Shelda é uma das principais. Craque, né? O tamanho que a Shelda tinha para fazer o que ela fazia era inacreditável. 1,65 m. Inacreditável. E a Shelda estudou comigo no Marista. São contemporâneos, Contemporâneos do Marista. Acompanhei a trajetória da Shelda. Dois craques. Exatamente, então acredito. Só que eu não tinha a habilidade dela, e no atletismo também não tinha a força física que deveria ter. E a Shelda tinha uma habilidade, porque o atletismo é muita força física. E o voleibol é muita técnica, né? Você tem essa questão da técnica. E a Shelda era craque. Então, assim, a gente tinha esses atletas, né, que iniciaram o voleibol de praia aqui no estado, vieram todos eles da quadra. A gente teve grandes treinadores de voleibol aqui no estado do Ceará. Zé Fuzil, o próprio Ayrton do Clube do Vôlei, Ronald Rocha. Ronald, que foi e era o técnico dessas duplas. Né? Então eram atletas e tal, migraram para a praia, né, por conta houve um boom aqui na questão do voleibol de praia mundial. Incrível, né? Incrível. E a partir daí eu me inseri nesse processo. E comecei a trabalhar com eles, né? Com a minha experiência no atletismo, na organização. Tinha a condução majestosa do Ronald como treinador e conseguimos essas vagas. Eu queria que você me falasse, porque você falou em periodização. Isso. E é uma parte, para que, no meu entendimento, essencial, é ter a capacidade de organizar bem um plano de treinamento, que é uma ciência, né? O pessoal, treinamento, fazer um funcional ali, o pessoal está por fora, né? A educação física ainda é muito pouco entendida, né? E essa periodização, eu sempre me apeguei muito a ela, que eu também trabalhei muito tempo com um profissional na educação física, advindo do atletismo, Geraldo Aloysio Rodrigues. Como que você poderia me explicar, em poucas palavras, da importância dessa organização para a chegada na medalha de prata do Márcio e Benjamin? Pois é. Assim, Márcio e Fábio. Márcio e Fábio Luiz, o grandão. Márcio e Benjamin ficaram em nono, em Atenas, né? A gente ficou em nono. Com o Márcio e Fábio, fomos medalha de prata. E eu, com a Patrícia e a Rebeca, a gente ficou em quinto lugar na Olimpíada de Pequim. Eu quero falar da Rebeca também, eu quero falar dessa passagem com a feminina. Porque a Ana Patrícia está aí brilhando de novo, mas vamos falar um pouquinho dessa medalha de prata. O que essa periodização que você tanto estudou, né, para chegar a ser um doutor, tem que estudar um pouquinho, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para a medalha de prata. Na época lá, assim, Alberto, a gente tinha poucos livros, né? Naquela época, no início dos anos 2000, a gente tinha como referência na área da educação física, na parte de periodização, o Manuel Gomes Tubino, você conheceu. Muito amigo meu, Estélio, grande amigo, Dantas, trabalhamos juntos. Né, Carioca. Também foi muito amigo também, da Marinha do Brasil. Exatamente. Então, querido amigo também. Então, esses professores, eles iniciaram esse processo de discussão e difusão do planilhamento. Então era muito incipiente, né? E eu procurei me aprofundar na medida do possível. Depois chegou o Antônio Carlos Gomes, que era um cara que fez doutorado na Rússia, né, vendo com a outra estratégia de organização, de planilhamento. Então eu procurei me aproximar dessas pessoas, estudar um pouco, né? E graças a essa condição de entendimento da periodização, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Hoje, inclusive, não sei se você sabe, a periodização é questionada. Uma corrente grande. Existe uma corrente, né? Existe agora uma coisa que a gente não fazia antigamente, que era controle de carga de treinamento. Né? A tecnologia vem trazendo muitas coisas novas e que a gente não pode... o passado faz a gente viver o presente. Então, eu acho que dá para conciliar as duas situações, a tecnologia com aquilo tudo que a gente trabalhou no passado, em termos de treinamento físico, né? Treinamento físico. Hoje, teoricamente, por exemplo, no caso da Patrícia e da Rebeca, foi completamente diferente da época dos meninos.
né? Ali eu diria que teve um limbo ali de 10, 12 anos. E como Ana mudou... Patrícia foi Tóquio. Isso. Ana eu Patrícia digo assim, e Rebeca. quando eu era Márcio e Fábio, era totalmente periodização. Quando a Patrícia e Rebeca, Olha que a gente tem que mudar, né, as nossas metodologias de treinamento, e os estudos estão aí para nos ensinar. Então, hoje, por exemplo, tem muita gente que tem doutorado na área, né, de treinamento. Essa questão do controle de carga de treinamento melhorou muito, então a gente teve que rever muitos conceitos para chegar com essas meninas lá em Tóquio. A Ana Patrícia e a Rebeca eram candidatíssimas a uma medalha e não conseguiram chegar lá. A gente está falando de treinamento esportivo, é um treinamento integral, né? A gente inclui a parte física, a gente inclui a parte emocional, a gente inclui a parte mental. Houve algum tipo de dificuldade para essas atletas? Eu acredito que houve, e aí não sei se cabe, mas da saúde mental, da questão que aconteceu com a Bios, com a Rebeca, com tantos atletas de alto nível que a gente escondia, e naquela época não ficou muito claro. Houve alguma coisa nesse sentido com a dupla Ana Patrícia e Rebeca? Alberto, é assim, trabalhar com atleta é muito complexo, né? Você, como treinador, sabe, né? Principalmente trabalhar com equipe. O ser humano é de uma complexidade muito grande. Quando a gente fala em equipes, a complexidade aumenta ainda mais. E aí, assim, tudo, quando você está numa Olimpíada, é muito maximizado, né? Tudo. O atleta, ele entra numa pressão muito grande, principalmente o atleta brasileiro, né? A gente é muito cobrado por resultados. Agora, recentemente, eu me encontrei com um grupo de amigos... De uma forma idiota, por não conhecer o que é o esporte, né? Eu encontrei agora com um grupo de amigos. Cadê as medalhas do Brasil? Como se fosse uma coisa mais natural e mais fácil do mundo chegar lá e pegar uma medalha. Quando, na verdade, nas Olimpíadas, a gente tem os melhores do mundo que estão lá, nas suas modalidades. E dá um exemplo para a humanidade que é a cada 4 anos, que é uma maravilha. Então, no caso da Patrícia e da Rebeca, elas estavam bem. A gente fez um bom torneio. A dupla da Suíça, que a gente perdeu as quartas de final, a gente já tinha ganhado essa dupla várias vezes, mas aconteceu um caso que ninguém sabe, inusitado também. Se ninguém sabe, é bom pôr algo em jogo. Pois é. Rapaz, a Patrícia é uma querida amiga, uma atleta exemplar, de garra determinada, de muita força, incrível, uma pessoa incrível. Entretanto, no período da Olimpíada, ela estava no processo de tentar manter o peso corporal e ela não queria tomar café da manhã. Nossa Senhora. Tu acredita? Negligenciou com a alimentação. Assim, ela tem os motivos dela, e isso aí ninguém pode discutir, cada um tem o seu processo. Temos que respeitar. Temos que respeitar. Cada atleta é um universo à parte, né? Nesse dia, ela comeu alguma coisa ali, muito pouco, né? Pela manhã, a gente saiu na Vila Olímpica andando. Eu, Reis, Rebeca e Patrícia andando na Vila. A gente estava se dirigindo para, se eu não me engano aqui, academia, não me lembro. A gente estava se dirigindo para algum canto. Fazer um treinamento. Batendo papo, conversando. Era o dia anterior ao jogo. Eu acho que era mais uma ativação muscular. A gente foi fazer algum tipo de movimentação, não me recordo bem ao certo. E conversando, rindo e tal. E, de repente, a Ana Patrícia olhou para a gente, lá andando aqui na vila, e disse assim, eu não estou me sentindo bem. Aí eu achei que ela estava brincando. Eu disse, deixa de brincadeira, Patrícia. Aí, daqui a pouco ela desmaiou. Ficou tudo preto, caiu na tudo. Vila. Desmaiou. Eu tomei um susto, né? Aí todo mundo... E aí, imediatamente, aqueles socorristas, né, japoneses, aí lotou de gente lá. Impressionante. Virou um fato ali. Pronto. Né? E, por coincidência, na hora, né, eu estava passando o médico da delegação brasileira. Né? A gente pegamos ela, uma maca, levamos ela lá para o posto de saúde do Brasil, lá no prédio do time Brasil. Mensuraram a pressão arterial dela, estava um pouquinho baixa, mas ela estava com hipoglicemia. E aquilo mudou completamente. Um detalhe, mudou completamente a chance de medalha da gente. Essa é a minha visão que eu tenho daquele momento. Por quê? Eu sou diabético. Impacta demais, impacta demais. Eu sou diabético e tenho hipoglicemias, porque eu uso insulina. Então, do ponto de vista metabólico, eu entendo. E eu procurei tranquilizá-la, acalmá-la, mas ela nunca tinha passado por aquilo. Tu imagina o que Ficou muito impressionada, Pronto, né? Então aquilo dali mexeu com o emocional da Patrícia de maneira absurda.
E no outro dia... Poderia dizer que a hipoglicemia teria a ver muito com o fato do rendimento do jogo, mas também o abalo, né, do emocional, da mente, da saúde mental, né? Ela entrou para o jogo, no dia seguinte a gente foi para o jogo, ela estava mudada, preocupada de sentir de novo aquilo. Só para tu ter uma ideia, durante o jogo ela me pediu 2 chocolates, uma coisa que ela nunca fez. Então, tudo isso remete à condição psicológica do atleta, né? Então, aquilo afetou muito ela. Estava muito quente no dia. A gente ganhou o primeiro set, perdemos o segundo set no final, e o tie-break, o jogo estava na Rebeca, a Rebeca estava virando as bolas e tal, e a Ana Patrícia dando sinais de esgotamento físico, né? Possivelmente, né, pelo calor, obviamente, que o voleibol de praia é um esporte muito extenuante, mas também pelo ocorrido e pela condição mental. Então, eu acredito que ali, com aquela hipoglicemia no dia anterior que ninguém saiba... Foi fator decisivo para ela não ter uma performance bacana. Tanto ela é tão boa atleta, que está lá com a Duda agora, creio que vai ser campeã. Está ali entre as grandes possibilidades de medalha do Brasil. Isso. E assim será. Você mostra a sua grande capacidade de conhecimento na área da educação física, né? Do treinamento esportivo, e hoje é superintendente do Centro de Formação Olímpica. Exato. E onde a gente vê um equipamento que é um legado que ficou das Olimpíadas, um dos poucos legados que ficaram das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de 2016, e que você conduz com maestria, que faz muito bacana. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante para a educação física, é que você é candidato a ser um dos representantes do CONFEF, o representante do Ceará no CONFEF, que é o órgão que rege a educação física no Brasil, né? O Conselho Federal de Educação Física. Como é que está essa tua campanha, essa tua disposição em ser uma pessoa mais importante ainda e ativa para a educação física do Brasil? Pois é, assim, são duas coisas em uma, né? E elas têm relação. A vida da gente vai levando a gente para alguns caminhos. A gestão veio com a superintendência do Centro de Formação Olímpica. E que veio também pela minha trajetória profissional, né? Então, assim, tudo isso, a gente vai caminhando por caminhos, às vezes, que a gente nunca pensou em caminhar. Eu nunca pensei em ser gestor, nunca pensei em fazer representação de classe profissional, mas a profissão parece que vai nos chamando, as pessoas vão nos chamando, e eu acredito que isso seja uma missão. Eu hoje, Alberto, assim, em 2004, eu fui para os Jogos Olímpicos, mas não fiquei dentro da Vila Olímpica. Eu fui com uma delegação do time Brasil, mas existe uma limitação. E aquilo me chateou um pouco, sabe? Como é bom estar dentro da Vila Olímpica. Em 2021 eu estava dentro, né? Mas em 2004 não. Existe todo um processo. E eu entendi que eu também precisaria tramitar pela política institucional para conseguir abrir alguns espaços. Fundamental. Né? Então, por exemplo, o que você tem feito aqui com esse podcast é muito bacana. Né? Você tem contribuído com o esporte, com a nossa profissão. Obrigado. Você é um cara... É por isso que eu lhe disse no começo da nossa conversa aqui, da minha admiração por você. Você é um cara do Rio, está aqui em Fortaleza hoje, mas é um cara admirado por todos. Assim, as pessoas veem você como um exemplo. Então, a gente precisa de exemplos. E eu resolvi transitar pela política institucional porque eu acho que a educação física precisa ocupar alguns espaços. A gente precisa ter representatividade no executivo, no legislativo. Muito pouca representatividade que nós temos. O que tem de representatividade é algo voltado para o futebol. Para né? o futebol. Para o esporte como um todo, a gente não tem essa representação. E eu acho legal você tocar esse assunto. Então, por conta disso, Alberto, eu resolvi transitar também assim, né? Me inserir no Centro de Formação Olímpica. Nunca pensei em ser gestor do Centro de Formação Olímpica. Mas fiz um trabalho de aproximação de algumas pessoas, né? Articulação, apresentei serviços, apresentei propostas, projetos, e me indicaram para fazer a gestão lá do centro, né? Então, assim, isso é muito bacana. Não é pouca coisa. Aquele Centro de Formação Olímpica é algo, assim, totalmente fora do que a gente tem como equipamentos aqui no estado do Ceará, no Nordeste e no Brasil. É extremamente olímpico, é tudo muito, muito bem construído, muito bem feito. E ser
o gestor gerir aquele equipamento, eu imagino que requer articulações políticas, institucionais, humanas, esportivas e tal, e coisa e tal. É um grande aprendizado, é um grande aprendizado diário, né? Eu falo que é a gestão do desconhecido. Fazer a gestão do desconhecido, porque tem coisas que vão acontecer que tu nunca esperou. Você não sabe o que quantas vezes na nossa vida a gente vai mudando, assim, eu já mudei de cidade por mais de 12 vezes, eu já trabalhei em 12 países, 2 países, 10 estados diferentes. Então, em cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma forma de enxergar o esporte, mas sempre no Brasil o esporte relegado. Eu lembro quando eu fiz a educação física nos anos 70, fui chamado de marginal. Como é que você vai fazer educação? Isso é coisa de vagabundo. E aí a minha turma, eu tinha 18 anos, o outro mais novo tinha 23, 24 anos. As poucas pessoas faziam educação física assim, numa idade mais jovem. E esse CONFEF, ele é um órgão que pode fazer do Brasil uma potência real, porque a gente tem que levar esse nosso esporte para as escolas, nós temos que levar para as pessoas mais vulneráveis. Eu tenho um projeto agora que eu estou... E quantos talentos atingindo esse público, e quantos talentos... E a gente continua nos institutos, numa fundação, nos grandes clubes, e com muito pouca chance de projetar e de formar uma massificação de grandes atletas, e não só atletas, as pessoas estarem em movimento, as pessoas estarem fazendo atividade física. E ninguém melhor do que a CONFEF para fazer esse tipo de estímulo para a nossa população. Pois é, assim, na verdade, a questão do CONFEF foi um convite também. Veio, não foi um ideal seu. Não, assim, eu sempre acreditei na política institucional. Eu acho que tem muitos profissionais que criticam o CREF, o CONFEF, mas a gente precisa entender que toda instituição... Mas isso é bom, né? Tudo que é criticado, que não é unanimidade, é muito bom. E a gente tem que discutir para saber. Mas a gente precisa entender a real importância de um conselho, né? Assim como um sindicato, as associações. Eu acho que a gente precisa se organizar. Então, assim, eu fui convidado por um grupo de profissionais para representar o estado do Ceará. Eu sou pré-candidato, na verdade. Eu nunca pensei... Tu imagina isso, né? Pré-candidato, eu nunca pensei, na verdade... Mais uma surpresa na tua vida, na tua carreira, na tua profissão. Fiz a inscrição, estou esperando o deferimento da minha inscrição, né? Então é um processo ainda que vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser definido, que você vai representar o nosso estado. Posso chamar de nosso, porque já estou há 12 anos aqui, o estado do Ceará, dentro do CONFEF. Mas assim, tem muitos profissionais de qualidade hoje no estado. Isso é muito bacana, né? Uma eleição democrática com profissionais de gabarito. Isso é bacana para a nossa profissão. A gente precisa se acostumar com esse processo. A gente precisa ter representatividade institucional, Alberto, para fazer valer a nossa área. Eu vou dar só um exemplo para você. Hoje, se você comparar cultura com esporte, a cultura é uma área muito mais organizada e, consequentemente, com isso, ela tem mais recursos para desenvolver as políticas públicas e chegar à população. As cabeças pensantes estavam mais perto da cultura, né, do que dentro do esporte. Né? O esporte ficava muito na atividade finalística, muito obtuso, né? E a gente tem que ampliar essa visão holística que é tão importante para a gente crescer e se desenvolver. Eu vejo o Canadá, os Estados Unidos, aqueles países da Europa, esses países que eu frequento para me reciclar dentro da minha modalidade, eles estão tão avançados, tão mais avançados, são anos-luz à frente da gente. Mas é esporte de base também, né? Assim, você precisa investir em esporte de base. O esporte na escola, por exemplo, Bial, ele praticamente não existe mais esporte na escola. E é onde estão as crianças, entendendo? Então, onde assim, estão os nossos Pois é, a gente precisa rever algumas coisas, construir algumas coisas, unir a profissão, ter representatividade nos locais que tem poder de decisão. E a gente precisa caminhar nesse processo, né? Ter comunicação forte, como o seu programa, por exemplo, né? Com bom alcance. Ter pessoas que são esclarecidas como você, que têm uma vivência profissional incrível, conhecem outros países, sabem outras realidades. Então, tudo isso vai somar força para que a gente construa uma área importante. O esporte, a educação física, do ponto de vista social, é indiscutível. Né? O poder transformador, o poder de transformação social do esporte, ele é indiscutível em qualquer área.
Né? Você tem, por exemplo, exemplos de cidades exemplos que nós tivemos que, por exemplo, através do esporte conseguiram diminuir a criminalidade, por exemplo. Mas não é só isso, o esporte ele tem um fim em si próprio. Ele é divertido, ele é lazer, ele muda, por exemplo, a vida de uma pessoa. Né? As pessoas que praticam esporte são mais saudáveis, têm uma condição mental melhor, né? São pessoas mais éticas, entendem princípios. E é uma coisa que nós precisamos demais nesse momento, buscar uma ética realmente positiva, né? Que construa um país com mais menos desigualdade, que essas desigualdades, essas diversidades se unam, né, nessa força que o esporte pode ser o grande catalisador. Impulsionador. Valores, Bial, como, por exemplo, cooperação, respeito, amizade, valores básicos da sociedade, solidariedade, que vão se perdendo, fraternidade. Que estão se perdendo. A gente não escuta mais nem falar sobre isso. Tem que redescobrir, tem que retomar, tem que trazer de volta a solidariedade, né? Essa companheirismo, né? O esporte coletivo. A fraternidade é tão linda. Agora, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, quando falaram aquelas 3 palavras, liberdade, fraternidade, igualdade. Então, é tão importante para que a gente... E aqui são 30 minutos só, mas são 30 minutos que foram muito bem acabou? Você está perto de acabar, né? A minha consciência aqui falou comigo. Mas a sua vocação, porque eu vejo em você, em vários profissionais de educação, da educação física, pelo mundo afora, que tem a vocação. Tem muitos que fazem porque gostam e tal, interessa, busca aquela profissão, mas você tem encruado dentro de você essa vocação pela educação física. Então, o que eu posso desejar, você agradecendo a sua presença aqui no Alma em Jogo, que tanto quer que essa nossa sociedade viva realmente se relacionando de alma com alma, de pessoa com pessoa, de mente com mente, que haja mais diálogo através realmente da saúde geral, da saúde pública. E essa sua vocação, que eu estava falando, é muito legal, porque isso transmite... Eu conheço ali dentro do Centro de Formação Olímpica algumas áreas de iniciação esportiva, e eu vejo que nos professores, nos alunos, também estão sendo disseminados esses valores que você colocou agora. Eu queria que você fizesse uma última dica ou uma palavra do que você está vivendo agora e do que você pensa no futuro do esporte do Brasil. Na verdade, assim, eu acho que o futuro do esporte depende muito das pessoas que constroem esse esporte. A gente precisa saber quem está à frente do processo esportivo do Brasil, lutar para ocupar vagas, como eu disse para você, na política institucional, ministério, é preciso ter profissional de educação física, Comitê Olímpico Brasileiro, confederações, federações esportivas. A gente precisa de gente competente, as pessoas precisam aprender a escrever projeto, entender um pouco de gestão. Esse sistema federativo do Brasil tem que ser mais questionado, a gente tem que fiscalizar. E as ligas que estão aparecendo aí são importantes. Tudo é novo e tudo tem que ser impulsionado. A gente precisa implementar um sistema nacional do esporte. Perfeito. Isso é muito importante. E assim, eu queria só agradecer ao convite. Não, eu que agradeço demais ter uma pessoa como você, grande professor Adriano Loureiro. Queria agradecer o convite. Doutor Adriano. Pois assim, você para mim, mais uma vez, é uma fonte de inspiração. Eu assim, acho que você tem feito um trabalho belíssimo. Você é um cara, por exemplo, que já poderia estar fazendo qualquer outra coisa na sua vida e está lutando pelo esporte. Eu vejo você, sabe, um menino. Eu estou lhe falando de coração. Obrigado. Você é um cara que, onde você anda, a energia que você passa é muito bacana. Então, eu queria te agradecer pelo convite, por você ser essa pessoa que não desiste. Eu que te agradeço. Nós, Alberto, somos resilientes. A gente da educação física, do esporte, a gente aprendeu a lutar contra as adversidades. Subir, cair, levantar. E você, para mim, é um exemplo. Então, eu queria te parabenizar e desejar para você sucesso na sua trajetória, na sua caminhada, e que a gente possa caminhar juntos. Vamos. Lado a lado. Eu vou estar sempre com você. Essa luz que a gente carrega dentro de nós, essa luz interior,
né, essa força que nós temos para poder modificar as coisas através das próprias pessoas, da força que a gente tem que incendiar essas chamas de todos nós para que a gente possa fazer um mundo melhor, sim, um país melhor, um Ceará melhor, uma Fortaleza melhor, um centro de formação olímpica melhor e uma pessoa melhor, fazer aquilo que nos cabe. Muito obrigado. Isabel, hoje tivemos aqui o Adriano, Isabel. Grande Isabel, conheci Isabel, Salgado, pessoa querida. Que dá nome ao nosso podcast, ao nosso videocast, Alma em Jogo. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, Adriano. Deu uma aula para nós, doutor. Agradeço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.